A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 8 do quarto trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD para adultos, que tem como título Missionários Fazedores de Tendas. Antes de começar essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia e também na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, além de encontrar também links para adquirir, comprar os livros que são citados pelo comentarista da lição deste trimestre para abençoar a sua vida. Fazendo isso, você nos ajuda a continuar neste ministério de ensino da palavra de Deus. Textual. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos, capítulo 20, versículo 34. A verdade prática diz o seguinte: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 5, e a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Introdução diz: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Então, aqui na introdução, o comentarista vai apresentar o tema, a temática que ele vai trabalhar, no que tange a essa questão de o cristão aproveitar a sua profissão para fazer a obra de missões, de anunciar o reino de Deus. Tópico primeiro diz: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Subtópico 1, a profissão do apóstolo Paulo. O texto de Atos 18, de 1 a 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Por ordem do imperador romano Cláudio, em 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Paulo se encontrou com esse casal e passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Então aqui o comentarista vai nos ensinar que o apóstolo Paulo e também esse casal, com os nomes de Priscila e Áquila, eles eram fazedores de tendas, ou seja, eles construíam, fabricavam tendas, porque naquela época era uma forma de as pessoas muitos moravam em tendas, e precisavam dessas tendas, e as tendas eram feitas de material de couro de cabra. Então, certamente, conforme vamos ver, o apóstolo Paulo aprendeu essa profissão no período da sua juventude e, através dessa profissão, ele ganhava ali o seu sustento. E também esse casal fazia o mesmo. E eles podiam ir para qualquer região do Império Romano, que esse tipo de trabalho era muito requisitado.
Subtópico 2. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Atos 20, 34. O teólogo Meir Pilman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Veja 1 Coríntios 9, 16 a 18. Priscila e Áquila constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida inteira, a vida toda, à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Então aqui o comentarista, ele vai dizer que tanto o apóstolo Paulo como esse casal Priscila e Áquila, eles usavam essa profissão, que aqui até diz o comentarista que o apóstolo Paulo provavelmente aprendeu na sua juventude. Paulo, ele era lá da cidade de Tarso, ele era conhecido como Saulo de Tarso e depois Paulo de Tarso, era na Ásia Menor, e ali ele certamente foi quando ele aprendeu essa profissão, e era, como eu falei, uma profissão muito requisitada, eram poucos, era como se fosse um artesão, eram poucos profissionais nessa área, então sempre tinha uma demanda grande, e o apóstolo Paulo e esse casal também aproveitavam para, ao mesmo tempo que passavam a parte do tempo ali trabalhando e ganhando seu sustento, e na outra parte do tempo eles aproveitavam para pregar as boas novas de salvação em Cristo Jesus, nas sinagogas, nas praças. Eles podiam se reunir com outros profissionais, com outros artesãos, artífices, para, através desse relacionamento pessoal, falar de Jesus para essas pessoas. Subtópico 3. A ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo de os ministros receberem ajuda econômica, financeira, da parte daqueles com quem ministravam, para quem ministravam, como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus, e até mesmo recomendada nas Escrituras, desde os tempos do Antigo Testamento. Veja 1 Coríntios 9, 12. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem oferta voluntariamente. Veja Filipenses 4,17. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. Veja Filipenses 4, de 10 a 12. Então o apóstolo Paulo, ele procurava dar o exemplo. Ele não queria ficar pedindo recursos financeiros, ajuda financeira para sustentar ali o seu trabalho missionário. Isso porque ele queria que as pessoas entendessem que ele estava anunciando a salvação em Jesus Cristo voluntariamente, gratuitamente. Não era porque ele queria obter algum recurso financeiro ou algum lucro com isso. Ele não queria que pensassem isso dele. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro, o apóstolo Paulo, que não é errado. Pelo contrário, tanto a partir do Antigo Testamento, que nós vemos ali o sustento dos sacerdotes, está lá em Levítico,
né? E no Novo Testamento também o próprio apóstolo Paulo, ele vai mostrar que é correto, biblicamente falando, que se sustente os obreiros, os missionários que trabalham em tempo integral, né, na obra de evangelização e de missões. Então o apóstolo Paulo apenas queria que não pensasse que ele estava fazendo isso só por interesse financeiro. Mas ele recebeu algumas ofertas, principalmente como foi falado aqui, dos crentes da cidade de Filipos. Mas, de uma certa forma, ele não exigia que isso fosse feito. Mas, por quê? Porque ele tinha a profissão dele, quando ele precisava de algum sustento financeiro, ele trabalhava, fabricava tendas, e isso, com o dinheiro que ele ganhava, ele sustentava ele e os companheiros de ministério que o acompanhavam, como Tito, Timóteo, Erasto e outros. Tópico 2. Missionários fazedores de tendas. Subtópico 1. Fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. O que quer dizer aqui o comentarista? Nós estamos vivendo em tempos complexos, na sociedade. Muitas regiões são fechadas à pregação do Evangelho. Eles não aceitam de forma alguma um missionário nos moldes tradicionais, aquele obreiro que é treinado e é enviado apenas como missionário e recebe o sustento da igreja que o envia. Muitos países não aceitam esse tipo de missionário, mas esses países aceitam que entre lá um engenheiro, um médico, um enfermeiro, um professor de inglês e etc. E muitas outras profissões, pedreiro. Muitos países estão precisando de profissionais de TI, tecnologia da informação. Então, um cristão vocacionado para fazer missões e que também é treinado em uma dessas profissões, ele pode ter portas abertas em muitas dessas nações que são fechadas à pregação do Evangelho, que são antagônicas à mensagem cristã. E é nesse sentido que o comentarista está colocando aqui a expressão missionário fazedor de tenda, ou seja, missionário que ele é um profissional e que ele usa a sua profissão para entrar no país e para trabalhar, ter o seu próprio sustento e aproveitar ali o tempo que ele está naquele país para pregar o Evangelho e a salvação em Jesus Cristo. Subtópico 2. A força missionária do mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus, pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo. E Ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã no mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo por meio de suas vidas e trabalho. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, de 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles, a fim de contextualizar o Evangelho. Portanto, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários plantadores de igreja e evangelistas não têm. É como já foi dito, em vários países, por exemplo, islâmicos,
e outros países considerados ateus, eles não aceitam os missionários tradicionais, obviamente, mas eles estão aceitando engenheiros, médicos, enfermeiros, principalmente profissionais de tecnologia da informação, profissionais da área de software, que trabalham com informática. Há uma grande necessidade desses profissionais no mundo todo. Então, seria bom que a igreja treinasse muitos jovens nessa área e também com um treinamento transcultural para enviá-los ali como missionários fazedores de tendas. Subtópico 3, o preparo dos fazedores de tendas. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre, 2 Timóteo 3,17. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários, ou fazedores de tendas, chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida, para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Então, assim, hoje tem muitos empreendedores, estudantes, então, hoje com esse mundo globalizado que nós estamos vivendo, muitos estudantes cristãos que estão fazendo mestrado, doutorado, até curso superior, a primeira graduação, ou estudando no ensino médio em vários países do mundo. E com isso, eles podem aproveitar essas oportunidades, porque eles vão ter visto para entrar nesses países e aproveitar para também exercer a chamada missionária, a vocação missionária. No entanto, não quer dizer que por entrar nesses países como um profissional, esses obreiros enviados não precisam ter um preparo transcultural. Eles precisam também, primeiro, serem treinados transculturalmente, precisam ser aprovados ali na igreja local em que atuam, precisam começar trabalhando ali na igreja local, para que a vocação deles seja confirmada pela igreja local. E a partir desse preparo inicial, dessa instrução que eles estão recebendo ali na igreja local, né, e os cursos que eles vão ter que fazer, aí sim eles poderem ter um maior aproveitamento no campo missionário, como missionários fazedores de tendas. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar links para os cursos de teologia da FAEST Academia, curso básico e curso médio de teologia e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, né? Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto. São professores experientes em sala de aula, professores das Assembleias de Deus, e tudo isso por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas de todo o Brasil. Tópico 3, vocação, profissão e missões. Subtópico 1, Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Deus é quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. Então aqui o comentarista ele vai mostrar, em primeiro lugar, que mesmo para qualquer tipo de atividade ministerial, missionária, nas igrejas locais, qualquer tipo de atividade, Deus é quem chama a pessoa para exercer aquela atividade. Então, não é porque a pessoa tem ali a sua profissão,
e ela pode ir para qualquer país que ela quiser, que tiver oportunidade de trabalho, que ela vai se enviar a si própria como missionária. Não. Primeiro precisa ter uma chamada nesse sentido. Claro que, como um profissional pura e simplesmente, sem envolvimento com a obra de missões, qualquer pessoa pode, se for, obviamente, da vontade de Deus, pode aceitar uma proposta de trabalho e ir para qualquer país. Mas aqui a gente está falando de um tipo específico de profissional, ou seja, o fazedor de tenda, ou seja, aquele missionário que é enviado para outro país para usar a sua profissão, o seu trabalho, né, para, ao mesmo tempo, trabalhar como um evangelista, como um ganhador de almas, como um missionário. Né? É isso que está tratando aqui nesse comentário. Então, Deus é quem chama, é quem prepara, é quem aprova, é quem envia, é quem sustenta, não importa, né, se é um missionário tradicional ou um missionário fazedor de tenda. Subtópico 2, exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados para Deus. Ele mesmo, quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e talentos, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Paulo foi um grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia a outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentadas por cada cristão e igualmente anunciadas aos outros com todo o comprometimento. Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviava. Então aqui o comentarista ele vai falar sobre essa questão, né, da vocação, de você se sentir realizado, né, você encontrar pleno sentido naquilo que você está fazendo na vida. Então muitas vezes as pessoas profissionais, tem muito profissional hoje que ele se sente frustrado. Ele faz uma faculdade, ele consegue um bom emprego, até tem um salário razoável, mas ele entende que não é exatamente aquilo que ele gostaria de fazer, mas ele acaba tendo que continuar porque é o seu ganha-pão, o seu sustento. E aqui o comentarista vai enfatizar que você pode, ao mesmo tempo, né, através da sua profissão, ter uma satisfação pessoal e, ao mesmo tempo, saber que você está colaborando dentro do projeto maior do reino de Deus, de expansão do evangelho no mundo todo, sendo um missionário, ainda que de forma parcial, sendo um missionário, ou seja, sendo um ganhador de almas, um arauto do evangelho, anunciando a salvação de Jesus Cristo. Isso é muito importante. A gente tem que se sentir satisfeito, realizado, pleno, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não importa qual seja a área em que atuemos. Subtópico 3, minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Romanos 16, 25 a 27. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras empresas. No campo missionário, há lugar para todos, quer os missionários tradicionais, quer que vivem integralmente para plantar igrejas, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Então é muito importante o que o comentarista frisa aqui, até em relação a isso. Estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que se converteu lendo aquela Bíblia pequena dos Gideões Internacionais.
né? Talvez você que está me vendo aí nessa videoaula, você deve saber do que se trata. Aquelas Bíblias de capa cinza, que é pequenininha, que é o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Ele encontrou num hotel, na gaveta do hotel, aquela Bíblia, leu e o Espírito Santo usou aquilo para converter aquela alma, né? E quem que faz esse trabalho? São profissionais, empresários, empreendedores, né, que se juntam para contribuir, imprimem aquele Novo Testamento e vão distribuir nos hotéis e em outros lugares aquele projeto. Então veja só como é que a gente pode usar a nossa profissão, seja ela qual for, para expandir o reino de Deus. Não importa qual seja a profissão que você exerça, você pode colocá-la, né, à disposição do Senhor para que Ele te use também como um ganhador de almas para a honra e glória do nome dEle. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, compartilhar essa videoaula para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Também comente o que você está achando e não esqueça o link aqui para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia. E também nós temos links para você adquirir as obras indicadas pelo comentarista da lição e nos ajudar a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto diz assim: Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até aos confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta: nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas, entre aspas, estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí, a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente, no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Aquilo que foi dito ao longo do comentário é que essas pessoas que têm essas profissões e que se sentem vocacionadas para ir para outras nações, outros países, para ser um missionário fazedor de tenda, ele precisa ter esse preparo prévio. Ele precisa ser instruído, ele precisa ser treinado, ele precisa ter esse conhecimento bíblico, teológico, saber como levar alguém a Cristo e discipular essa pessoa, para só então ele poder, dentro dessa vocação, dentro dessa chamada de Deus, ser enviado para esse tipo de trabalho. Muito bem, chegamos ao fim. Esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.